Você está falando errado há anos. E o pior, isso está custando oportunidades, respeito e relacionamentos que você nem percebe. Aquelas reuniões onde ninguém te ouve, aquelas discussões que você sempre perde, aquele momento que você se arrepende de ter falado demais ou de menos. Não é sobre você ser burro, é sobre você não entender a psicologia por trás da comunicação. E sabe o mais louco? Filósofos de 2000 anos atrás já tinham descoberto exatamente como dominar qualquer conversa sem gritar uma palavra. Como ter suas ideias respeitadas sem precisar brigar por atenção. Como falar menos e ser mais ouvido. Se você quer que eu continue fazendo vídeos assim, deixa o like agora, porque o que eu vou te mostrar nos próximos minutos vai mudar completamente como as pessoas te percebem quando você fala. Pensa comigo. Quantas vezes essa semana você sentiu que suas palavras simplesmente desapareceram no ar? Você fala, as pessoas concordam educadamente e 10 segundos depois alguém repete exatamente o que você disse e todos acham genial. Ou pior, você está naquela discussão familiar. Seu coração acelera. Você sabe que está certo, mas de alguma forma você acaba perdendo, não pelos argumentos, mas porque você se descontrolou. Falou demais, justificou demais, pareceu desesperado. Aqui está o que realmente acontece quando você perde credibilidade. Você manda mensagem explicando sua decisão. 3 parágrafos, detalhes, contexto. A pessoa lê e pensa, por que ele está se justificando tanto? Deve estar errado. Ou você está numa entrevista de emprego, perguntam sobre sua experiência, você fala 5 minutos sem parar, lista tudo que já fez. Quando termina, o recrutador já desligou mentalmente há 3 minutos. Tem algo que ninguém te conta sobre comunicação, e esse algo está destruindo seu poder de influência todos os dias. Nós fomos ensinados que comunicação é sobre falar, sobre ter as palavras certas, sobre ser eloquente, articulado, convincente. Mentira, comunicação inteligente não é sobre o que você fala, é sobre o que você não fala, é sobre timing, é sobre controle, é sobre entender a psicologia de quem está te ouvindo. E os estoicos? Eles dominavam isso como ninguém. Deixa eu te contar uma coisa que mudou completamente minha forma de me comunicar. Eu costumava ser aquele cara que falava demais. Sério, reunião de trabalho, eu precisava dar minha opinião sobre tudo. Discussão, eu precisava ter a última palavra. Mensagem no WhatsApp, eu escrevia parágrafos intermináveis tentando me explicar. E sabe o que acontecia? As pessoas me evitavam, não me levavam a sério. Quando eu realmente tinha algo importante para dizer, ninguém prestava atenção. Eu me lembro de uma situação específica que me destruiu. A apresentação para a diretoria. Eu tinha trabalhado semanas num projeto. Tinha dados, gráficos, argumentos sólidos. Eu entrei naquela sala confiante e falei 40 minutos. Respondi perguntas que ninguém fez. Expliquei detalhes que ninguém pediu. Justifiquei decisões que ninguém questionou. Quando terminei, silêncio. Um diretor olhou para o relógio, outro checou o celular e o CEO disse, ok, obrigado, vamos avaliar. Projeto negado. 2 semanas depois, meu colega apresentou uma ideia parecida. 5 minutos, 3 slides, 2 frases de impacto, projeto aprovado na hora. Foi nesse momento que eu percebi, eu não tinha problema de conteúdo, eu tinha problema de comunicação. Até que eu li algo de Epicteto que me destruiu por dentro. Temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir 2 vezes mais do que falamos. Parece simples? Parece clichê? Pois é. Mas quando você realmente entende o que está por trás disso, sua vida muda. Olha só, cada palavra que você fala é um investimento de atenção, e atenção é um recurso finito. Pensa assim. Você tem uma conta bancária de atenção com cada pessoa. Toda vez que você fala, você faz um saque. Toda vez que você fala algo relevante, impactante, útil,
você faz um depósito. Quando você gasta esse recurso com palavras vazias, justificativas excessivas, explicações que ninguém pediu, você está dilapidando sua moeda de influência. E aqui está o problema. A maioria das pessoas está no vermelho dessa conta e nem sabe. Elas sacam, falam em reuniões só para mostrar que estão presentes. Comentam em posts só para serem vistas. Mandam mensagens enormes quando uma linha resolveria. E quando realmente precisam que alguém preste atenção, a conta está vazia, ninguém ouve. As pessoas que têm real poder de comunicação, elas falam pouco, mas quando falam, todo mundo para ouvir. Pensa nos líderes que você admira, nos professores que marcaram sua vida, nas pessoas que realmente te influenciaram. Eles não eram os que falavam mais, eram os que falavam melhor. Steve Jobs não fazia apresentações de 2 horas. Ele fazia apresentações de 20 minutos que mudavam indústrias. Warren Buffett não escreve relatórios de 100 páginas. Ele escreve cartas diretas que investidores do mundo inteiro esperam ansiosamente. Nelson Mandela não fazia discursos inflamados toda semana. Ele escolhia seus momentos. E quando falava, o mundo parava. E aqui vem a primeira lição que os estoicos dominavam perfeitamente. Lição 1. O poder do silêncio estratégico. Silêncio não é fraqueza. Silêncio é poder. Mas não qualquer silêncio. Estou falando de silêncio estratégico. E existe uma diferença brutal. Quando você está numa conversa difícil, pode ser negociação de salário, pode ser discussão com parceiro, pode ser reunião importante, seu instinto é preencher os vazios. O silêncio te incomoda. Então você fala, justifica, explica, repete. E cada palavra extra que você fala está diluindo seu poder. Os estoicos entendiam algo que a neurociência moderna só recentemente comprovou. Silêncio cria desconforto, e quem preenche esse desconforto primeiro perde. Por que isso funciona? 3 razões psicológicas. Primeiro, nosso cérebro é programado para preencher vazios. Silêncio cria tensão. A pessoa do outro lado começa a se questionar. Será que ele não gostou? Será que eu falei algo errado? O que ele está pensando? Segundo, quem fala primeiro numa negociação geralmente faz concessões. É automático. O silêncio pressiona a pessoa a oferecer mais. Terceiro, silêncio demonstra controle emocional. Mostra que você não está desesperado, que você não precisa validação imediata. Isso é incrivelmente atraente e gera respeito. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Você está negociando seu salário. Você fez sua proposta. Seu chefe olha para você e fica em silêncio. 5 segundos, 10 segundos. O que você faz? Se você é como 90% das pessoas, você começa a falar. Bom, é claro que isso é negociável. Eu entendo que talvez seja muito. Podemos discutir outros benefícios. Você acabou de negociar contra si mesmo, sozinho, sem o outro lado precisar fazer nada. Agora imagina o cenário diferente. Você faz sua proposta. Silêncio. Você fica em silêncio também. Você mantém contato visual. Respira calmamente. Espera. Adivinha quem quebra primeiro? Geralmente não é você. Outro exemplo prático. Cliente te questiona sobre o preço do seu serviço. Isso está muito caro. Resposta comum. Mas olha tudo que está incluído. Eu faço isso e aquilo. Tem tantas horas de trabalho, materiais de qualidade. Você acabou de se justificar. Pareceu inseguro. Resposta estoica. Você olha para o cliente. 3 segundos de silêncio. Depois fala. Entendo sua preocupação com investimento. O que especificamente te faz sentir assim? Silêncio primeiro. Depois, uma pergunta. Você transferiu o peso da conversa de volta para ele. E agora, você está no controle. Porque aqui está o segredo. Quem controla o silêncio, controla a conversa. Quando você não tem medo do vazio, quando você pode existir confortavelmente na ausência de palavras,
você transmite algo muito poderoso: confiança. Marco Aurélio escreveu algo fascinante sobre isso. Se não é para ser dito, não precisa ser feito. Basicamente, se você não tem que falar, então não fale. Simples assim. O silêncio também funciona em situações emocionais. Alguém te critica, seu instinto é se defender imediatamente, contra-atacar, justificar. Mas e se você só ficasse em silêncio, respirasse, olhasse para a pessoa, esperasse? 9 em cada 10 vezes, a própria pessoa começa a recuar. Olha, não quis dizer exatamente assim. Ou, talvez eu tenha exagerado. O silêncio deu espaço para ela refletir sobre o que disse, sem você precisar brigar. Então aqui vai ter o primeiro desafio de 24 horas. Na próxima conversa difícil que você tiver, pratica pausas de 5 segundos antes de responder. Não importa quão desconfortável seja. Conta mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Depois responde. Parece simples? Tenta fazer. Você vai se surpreender com o quanto você descobre sobre si mesmo nesses 5 segundos. E mais importante, com o quanto as outras pessoas revelam sobre elas enquanto esperam você falar. Lição 2. O filtro de Epicteto. Ok. Então você aprendeu a usar o silêncio estrategicamente. Mas quando você deve falar? Como você decide? Os estoicos tinham um sistema para isso. E é tão simples que parece idiota, mas quando você aplica, muda tudo. Antes de falar qualquer coisa, e eu digo qualquer coisa, você passa pelo que eu chamo de filtro de Epicteto. 3 perguntas. 1. É verdade? Não é o que você acha que é verdade. Não é sua interpretação. É objetivamente verdadeiro? Você tem certeza? Se não tem, por que está falando como se tivesse? A maioria dos conflitos começa porque alguém afirma opinião como fato. Você sempre faz isso. Sempre. Literalmente sempre. Ou você está generalizando porque está irritado? Todo mundo concorda comigo. Todo mundo? Você perguntou para todo mundo? Ou só para os seus amigos que pensam igual a você? 2. É necessário? Essa informação precisa ser dita? Vai agregar algo? Vai resolver algo? Ou você só quer falar porque quer validação, atenção, ou porque o silêncio te incomoda? Tem uma regra que aprendi. Se a conversa vai acontecer da mesma forma, com ou sem seu comentário, então seu comentário não é necessário. 3. É gentil? Mesmo que seja verdade, mesmo que seja necessário, você pode dizer de uma forma que não destrua a outra pessoa. Honestidade não é desculpa para crueldade. Você pode falar, seu trabalho está ruim, ou esse trabalho tem potencial, mas vamos melhorar alguns pontos específicos. Mesma mensagem. Impactos completamente diferentes. Se sua fala não passa nos 3 filtros, não fale, olha, eu sei o que você está pensando, mas então eu nunca vou falar nada. Ou, isso é muito restritivo. Exato, esse é o ponto. Nós vivemos num mundo onde todo mundo fala sobre tudo o tempo todo. Twitter, Instagram, WhatsApp, reuniões intermináveis. Palavras, palavras, palavras. 99% sem significado real. Quando você começa a filtrar, quando você só fala o que realmente importa, sabe o que acontece? As pessoas prestam atenção. Deixa eu te dar exemplos práticos de como usar isso. Situação 1. Grupo da família no WhatsApp. Tia posta fake news. Seu instinto é corrigir. Filtro 1. É verdade que é fake news? Sim. Filtro 2. É necessário corrigir? Vai mudar algo? Ela vai aceitar? Provavelmente não. Filtro 3. Posso fazer isso gentilmente? Dificilmente sem criar conflito. Resultado: você não fala. Economiza energia. Mantém a paz. Situação 2. Reunião de trabalho. Colega apresenta a ideia que você acha falha. Instinto: apontar todos os problemas. Filtro 1. É verdade que tem falhas? Provavelmente.
Filtro 2. É necessário falar agora ou posso falar em privado depois? Filtro 3. Posso fazer isso gentilmente? Sim. Se eu falar depois, individualmente, com tom de ajuda. Resultado: você espera o momento certo. Sua observação é recebida como colaboração, não ataque. Situação 3. Discussão com parceiro. Vocês estão brigando. Ele ou ela fala algo que te fere. Você quer revidar, quer ganhar a discussão. Filtro 1. O que eu vou falar é verdade? Pode ser. Filtro 2. É necessário falar agora, nesse tom, nesse momento. Não. Filtro 3. É gentil? Definitivamente não. Resultado: você respira fundo. Conta até 5. Fala: preciso de 1 minuto. Você volta quando a emoção baixa. A discussão não escala. Situação 4. Rede social. Alguém posta opinião política que te irrita. Você quer comentar. Filtro 1. O que eu vou falar é verdade. Na minha perspectiva, sim. Filtro 2. É necessário? Essa pessoa vai mudar de opinião? Não. Filtro 3. Posso ser gentil? Provavelmente não, sem parecer condescendente. Resultado: você não comenta. Você economiza energia mental para coisas que realmente importam. Viu a diferença? Não é sobre reprimir, é sobre escolher. Os estoicos chamavam isso de premeditação. Você medita antes de agir, não depois, quando já ferrou tudo. Desafio número 2. Durante os próximos 7 dias, toda vez que você for postar algo nas redes sociais, enviar uma mensagem ou falar em uma reunião, pause. 3 filtros. É verdade? É necessário? É gentil? E comenta aqui embaixo. Quantas vezes você decidiu não falar depois de aplicar os filtros? Quero ver quantos de vocês vão ter a coragem de realmente fazer isso. Lição 3. Reformulação socrática. Ok, você aprendeu quando não falar. Agora vem a parte que vai explodir sua mente. Como transformar qualquer discussão em conversa produtiva. E a técnica? Tem 2.400 anos de idade. Sócrates era um gênio da comunicação. Ele nunca dizia, você está errado. Ele nunca atacava as ideias das pessoas diretamente. Sabe o que ele fazia? Ele perguntava, quando você faz uma afirmação, você cria resistência, principalmente se a pessoa discorda de você. O ego dela ativa. As defesas sobem. Ela para de ouvir e começa a preparar o contra-ataque. Mas quando você faz uma pergunta, você ativa a curiosidade, você convida a reflexão, você coloca a pessoa como parceira de descoberta, não como adversária. Veja a diferença prática. Afirmação. Sua ideia não vai funcionar porque... Pergunta, como você acha que isso funcionaria se... Afirmação. Você está errado sobre isso. Pergunta, o que te faz pensar assim? Me ajuda a entender. Afirmação. Isso é impossível. Pergunta, quais são os maiores obstáculos que você vê? Viu a diferença? Mesma intenção, mesma mensagem por baixo, mas o efeito é completamente oposto. A psicologia por trás disso é fascinante. Quando alguém te diz que você está errado, seu cérebro entra em modo de defesa, literalmente. Estudos de neuroimagem mostram que regiões ligadas à ameaça e sobrevivência se ativam. Mas quando alguém te faz uma pergunta genuína, seu cérebro entra em modo de resolução de problemas. Você se torna colaborador, não competidor. Deixa eu te contar como isso me salvou numa situação real. Eu tinha um projeto importante. Meu chefe queria fazer de um jeito que eu tinha certeza que ia dar errado. Jeito antigo, eu teria falado, isso não vai funcionar. Já tentaram antes e falhou. Precisamos fazer diferente. Resultado provável? Ele ficaria defensivo. Seria uma batalha de egos. Mas eu usei a reformulação socrática. Eu falei, interessante. Como você imagina que vamos lidar com esse desafio específico usando essa abordagem? Ele parou, pensou
e começou a ver os problemas sozinho. Então eu perguntei, e se a gente testasse uma variação disso? Tipo, manter a parte boa da sua ideia, mas ajustar a parte problemática? Adivinha o resultado? A solução final foi melhor que a minha ideia original e a dele. E ele saiu da reunião achando que foi ideia dele. Eu não me importei, porque o projeto deu certo. E eu não precisei brigar. Outro exemplo real. Amigo meu queria comprar um carro que estava muito acima do orçamento dele. Eu sabia que ia dar problema. Se eu falasse, você tá louco, isso vai te afundar em dívidas, ele ia ficar na defensiva. Então eu perguntei, quanto vai ser a parcela mensal? E se você somar isso com suas outras despesas, quanto sobra no final do mês? Ele mesmo fez as contas e percebeu o problema. Depois perguntei, e se surgir um imprevisto, tipo problema de saúde, algum gasto inesperado? Ele pensou e decidiu sozinho procurar um carro mais em conta. Eu não precisei convencê-lo, eu só fiz as perguntas certas. Então aqui vai o framework. Passo 1. Quando discordar, respire, conte até 3. Passo 2. Em vez de afirmar, pergunte algo que exponha o problema. Como você acha que isso se aplicaria em tal cenário específico? Passo 3. Ofereça a alternativa como possibilidade, não imposição. E se a gente tentasse sua ideia como um teste? Passo 4. Dê crédito, sempre. Adorei como você pensou nesse aspecto positivo da ideia. Isso não é manipulação, é inteligência emocional, é entender que a maioria das pessoas não quer estar errada, quer estar certa. Então, você as ajuda a chegar à resposta certa por conta própria. Mais exemplos práticos. Criança quer comer só doce no jantar. Ruim. Não, você precisa comer comida de verdade. Bom, o que você acha que vai acontecer com seu corpo se você só comer doce? Como você vai ter energia para brincar amanhã? Parceiro gastou dinheiro sem consultar você. Ruim. Você nunca pensa em nós, sempre faz o que quer. Bom, podemos conversar sobre como esse gasto afeta nossos planos? Como você acha que devemos lidar com decisões financeiras juntos? Colega sempre se atrasa para as reuniões. Ruim. Você é sempre atrasado e isso é desrespeitoso. Bom, percebi que tem sido difícil começarmos no horário. O que você acha que poderia ajudar a gente se organizar melhor? Epicteto disse, é impossível para alguém aprender o que ele acha que já sabe. Se você trata alguém como ignorante, ele vai resistir ao que você diz. Se você trata como descobridor, ele vai abraçar a verdade. Desafio número 3. Na próxima discussão que você tiver, pode ser sobre qualquer coisa. Transforme suas 3 primeiras afirmações em perguntas. Em vez de dizer o que você pensa, pergunte o que a outra pessoa pensa e realmente ouça a resposta. Depois volta aqui e comenta. O que mudou na dinâmica da conversa? Eu quero saber. Lição 4. Linguagem corporal e presença. Aqui vai uma verdade que ninguém quer ouvir. Não importa o quão inteligente é o que você fala, se seu corpo está gritando outra coisa. A ciência comprova o que os estoicos já sabiam. As pessoas não decidem se confiam em você pelas suas palavras. Decidem pela sua postura, seu tom, seu olhar. Você pode falar as palavras mais sábias do mundo, mas se você evita contato visual, gesticula nervosamente, fala rápido demais, tem postura retraída, tom de voz incerto, ninguém vai te levar a sério. Os estoicos praticavam algo que eles chamavam de porte digno. Não era sobre arrogância, era sobre presença calma. Olha a diferença. Pessoa nervosa, ombros para frente, olha para o chão, mexe as mãos constantemente. Voz trêmula ou rápida demais. Preenche silêncios com, sabe? Pessoa com presença estoica, postura ereta, mas relaxada. Olhar direto, mas não agressivo. Mãos calmas, gestos intencionais. Voz pausada, clara,
modulada, confortável com pausas. Não é sobre fingir confiança, é sobre cultivar confiança através da prática física. E olha, eu entendo. Você pode estar pensando, mas eu sinto nervosismo. Como eu escondo isso? Você não esconde. Você controla sua resposta a ele. Marco Aurélio enfrentava exércitos inimigos, pragas, traições. Você acha que ele não sentia medo? Claro que sentia. A diferença é que ele não deixava o medo controlar seu corpo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Isso se aplica ao seu próprio nervosismo. Você não controla sentir ansiedade, mas controla 100% como seu corpo responde a ela. Aqui está o protocolo que eu uso toda vez que preciso falar algo importante. 1. Respiração de 5 segundos. Inspira pelo nariz contando até 5. Segura 2 segundos. Expira pela boca contando até 7. Faz 3 vezes antes de começar a falar. Por que funciona? Respiração lenta ativa seu sistema nervoso parasimpático. Literalmente desliga o modo de luta ou fuga. 2. Postura de poder, ombros para trás, coluna reta. Queixo paralelo ao chão, pés firmes no chão, afastados na largura dos ombros. Estudos mostram que manter essa postura por 2 minutos aumenta a testosterona e diminui cortisol. Você literalmente se sente mais confiante. 3. Contato visual de 3 segundos. Olha nos olhos da pessoa por 3 segundos antes de começar a falar. Estabelece conexão primeiro. Não é encarada, é conexão humana. Mostra que você está presente. 4. Primeira frase devagar. Sua primeira frase define o ritmo. Fala 30% mais devagar do que seu instinto diz. Por quê? Quando você está nervoso, você acelera. Quando você conscientemente desacelera, você compensa esse efeito. 5. Pausas intencionais. A cada 2 ou 3 frases, pausa por 2 segundos. Parece uma eternidade, mas cria impacto. Olha a diferença entre falar rápido. Então eu acho que a gente deveria fazer isso porque faz sentido e todo mundo vai concordar. E falar devagar, com pausas, eu proponho que façamos isso. Pausa, porque isso resolve aquele problema. Pausa e nos coloca na posição de conseguir aquele resultado. Qual desses 2 te passa mais confiança? O segundo? Sempre. Detalhes que fazem diferença. Tom de voz. Não precisa gritar, mas sua voz precisa ter corpo. Fala do diafragma, não da garganta. Gestos. Menos é mais. Um gesto intencional vale mais que 10 gestos nervosos. Expressão facial. Você não precisa sorrir o tempo todo, mas seu rosto precisa estar engajado, presente. Aqui vai ter o 4º desafio. Grava um vídeo de 1 minuto de você explicando qualquer coisa. Não posta, só assiste. Observa quantas vezes você desvia o olhar, quantos sons de hesitação você faz, se sua postura transmite confiança ou nervosismo. Se você fala rápido demais, depois grava de novo, aplicando o protocolo que eu te dei. Compara os 2, a diferença vai te chocar. Olha só, recapitulando o que você aprendeu hoje. 1. Silêncio estratégico é poder. Fale menos, tenha mais impacto. Use pausas de 5 segundos. Deixe o outro lado preencher o vazio primeiro. 2. Filtro de Epicteto. Verdade, necessidade, gentileza. Se não passa nos 3, não fale. Economize sua moeda de atenção. 3. Reformulação socrática. Perguntas criam descoberta, afirmações criam resistência. Transforme conflitos em colaboração. 4. Sua linguagem corporal fala mais alto que suas palavras. Controle sua presença física. Postura, respiração, pausas, tom de voz. Mas aqui está o que realmente importa. Isso não é sobre virar um manipulador. Não é sobre técnicas para enganar pessoas. É sobre respeito. Respeito pela comunicação. Respeito pelo tempo das pessoas. Respeito pelo poder que suas palavras têm.
Quando você fala menos e melhor, você não está sendo calculista. Você está sendo intencional. Você está reconhecendo que cada palavra importa. Os estoicos entendiam que viver bem não é sobre falar bem, é sobre pensar bem. E quando você pensa bem, naturalmente você fala bem. Agora, imagine daqui um mês. Você está naquela reunião importante. Em vez de tentar provar seu valor com palavras excessivas, você fala uma frase clara, direta, poderosa, e todo mundo para ouvir. Ou você está naquela discussão com alguém que você ama. Em vez de escalar o conflito, você respira, aplica os filtros, faz uma pergunta em vez de uma acusação. E o conflito se transforma em conversa. Seu chefe te pergunta por que merece uma promoção. Em vez de se justificar por 10 minutos, você fala 2 frases concretas e ele concorda. Alguém te critica injustamente. Em vez de reagir, você respira, faz uma pausa e responde com calma. A pessoa recua sozinha. Você tem esse poder. Agora, não precisa de mais informação, precisa de prática. 7 dias. É só isso que eu peço. 7 dias aplicando essas 4 lições. Começa com uma, depois adiciona outra, depois outra. Dia 1 e 2, pratica pausas de 5 segundos. Dia 3 e 4, adiciona o filtro de Epicteto. Dia 5 e 6, transforma afirmações em perguntas. Dia 7, integra tudo com presença física. Se esse vídeo te deu pelo menos um insight que você vai usar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago vídeos novos sobre filosofia estoica aplicada à vida real. Aqui está seu plano de ação concreto. Dia 1 e 2, domine o silêncio. Pratica pausas de 5 segundos antes de responder. Anota quantas vezes você quis preencher o vazio e resistiu. Observa como as pessoas reagem. Dia 3 e 4, implementa o filtro. Antes de falar, pergunta: é verdade? É necessário? É gentil? Conta quantas vezes você decidiu não falar. Perceba a energia que você economiza. Dia 5 e 6. Transforma em perguntas. Converte 3 afirmações em perguntas por dia. Observa como as conversas mudam. Sente a diferença no nível de conflito. Dia 7. Integra tudo. Usa as 4 técnicas juntas. Grava você mesmo falando. Compare com quem você era há uma semana. Deixa eu ser honesto com você. Quando eu comecei a aplicar essas técnicas, foi estranho. Eu me sentia travado, como se estivesse perdendo minha espontaneidade. Mas sabe o que aconteceu depois de 2 semanas? Pessoas começaram a me procurar para pedir conselho. Minha opinião passou a ter peso nas reuniões. Discussões que antes duravam horas passaram a se resolver em minutos. Não porque eu estava falando mais, mas porque eu estava falando melhor. E a mudança mais louca: meus relacionamentos melhoraram. Família, amigos, parceira. Porque eu parei de reagir e comecei a responder. Discussões que costumavam explodir, agora se resolvem com calma. Conflitos que demoravam dias para passar, agora são resolvidos na hora. Porque quando você controla sua comunicação, você controla suas relações. Os estoicos entendiam algo fundamental. Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar 100% como você responde. E sua fala é sua resposta mais poderosa ao mundo. Cada palavra que você escolhe falar ou não falar está moldando sua realidade. Então pensa comigo, quantas oportunidades você perdeu porque falou demais na hora errada? Quantos relacionamentos ficaram abalados porque você não filtrou antes de falar? Quantas vezes você foi ignorado porque diluiu seu poder com palavras vazias? E agora imagina o oposto. Imagina você sendo aquela pessoa que, quando fala, todo mundo escuta. Aquela pessoa que resolve conflitos em vez de criá-los. Aquela pessoa que tem presença, que inspira respeito, que é levada a sério. Você não precisa de mais nada. Você já tem tudo: silêncio, filtro,
perguntas, presença, 4 ferramentas, 2000 anos de sabedoria, 7 dias de prática. É só isso que separa você da versão de você mesmo que você quer ser. Deixa nos comentários qual dessas 4 lições você vai começar a aplicar hoje. Só uma palavra. Silêncio se vai praticar pausas estratégicas. Filtro se vai usar verdade, necessidade e gentileza. Perguntas se vai transformar afirmações em perguntas. Presença se vai trabalhar linguagem corporal. Quero ver qual ressoa mais com vocês. E daqui 7 dias, volta aqui e comenta o que mudou. Eu leio todos os comentários e respondo, porque essa comunidade não é sobre consumir conteúdo passivamente. É sobre transformação ativa. Marco Aurélio escreveu suas meditações enquanto comandava exércitos, lidava com pragas e traições, governava um império. Ele não tinha tempo para teoria vazia. Tudo que ele escreveu era para funcionar na prática, na realidade brutal da vida. E funcionou. Por 2000 anos. Essas técnicas não são dicas de comunicação. São princípios de vida que transformam como você existe no mundo. Quando você domina sua fala, você domina sua mente. Quando você domina sua mente, você domina sua vida, simples assim. Então, não deixa esse vídeo ser mais um que você assiste. Acha legal e esquece. Escolhe uma técnica, só uma, e pratica hoje, agora, na próxima conversa que você tiver. Porque conhecimento sem ação é só entretenimento. E você não está aqui para ser entretido. Você está aqui para evoluir. Lembra, você não controla se as pessoas vão te ouvir, mas controla 100% se você merece ser ouvido. Faz por merecer. Obrigado por ter chegado até aqui. Isso já te coloca nos 5% que realmente querem mudança. Agora, vai lá e mostra para o mundo quem você realmente é quando escolhe suas palavras com sabedoria. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fala menos, impacta mais. Valeu!